Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos vocês. Pedimos que se inscrevam e cliquem no seu joinha, pois estarão ajudando o nosso canal a evangelizar. Hoje, vamos refletir sobre o evangelho da samaritana que Jesus encontra no poço de Jacó. Uma longa passagem que está em João 4, versículos 5 a 42. Apesar de estarmos no ano A do ciclo litúrgico, em que o evangelho dominical é tirado de Mateus, no terceiro final de semana da Quaresma há uma interrupção, pela importância desta passagem do encontro da samaritana com Jesus. Isso ocorre também nos outros anos do ciclo litúrgico e tem a ver com o arrependimento, a conversão de vida, o início de uma nova vida em Cristo e o tempo da Quaresma. Ouçamos então. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo,
Levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Procuremos compreender este evangelho aos poucos. São João, no versículo 5, afirma que Jesus estava junto ao poço de Jacó. No Antigo Testamento, os poços eram importantes. Junto a ele, homens encontravam mulheres e esses encontros acabavam em casamentos. O poço é um tema nupcial. Por exemplo, Isaac, filho de Abraão, encontrou Rebeca junto a um poço. Moisés encontrou sua esposa Séfora e Jacó, como narra Gênesis 29, encontrou Raquel. Ajudou-a a dar de beber ao rebanho de que ela cuidava, mostrando a força ao remover a pedra do poço, bem como a consideração e caridade para com a moça. Eles vêm a se casar e se tornam os pais do povo de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Por isso, a narrativa de Jesus encontrando a mulher junto ao poço podia levar a pensar em um futuro casamento. Este é o contexto de nossa passagem. Jesus, então, pede água à mulher e ela estranha, porque é samaritana e Jesus é judeu. Os judeus não gostavam dos samaritanos, desprezavam-nos, porque eram um povo resultado de miscigenação com estrangeiros, adoradores de outros deuses, desde a invasão dos assírios e a conquista das 10 tribos do norte, em 722 a.C. Os samaritanos tinham erigido um templo próprio no Monte Garizim, onde passaram a adorar o Deus de Israel, mas com um sacerdócio próprio, com a aceitação de certos livros da Escritura e não de outros. Além disso, lembravam permanentemente aos judeus o fato de que tinham sido conquistados. Este fato de Jesus ter entrado na Samaria, ao invés de desviar por outro caminho, já era estranhável para os judeus da época. Mais ainda o fato de falar com uma samaritana. Por isso ela se surpreende e lhe pergunta como pode estar pedindo água a ela. Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva. A expressão água viva tinha muitos significados. O primeiro e básico é o de uma fonte de água, viva em oposição à água parada, estagnada, ou mesmo à água de um poço. A mulher retruca: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, etc. Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Percebemos nesse momento que Jesus está falando de um outro significado da expressão água viva. Uma água que não dá apenas a vida natural, mas a vida eterna. A mulher não entendeu bem, tanto que pede dessa água para não ter mais sede, nem precisar se deslocar até o poço todos os dias. Especialmente porque isso devia ser bem cansativo, buscar ali toda a água de que necessitasse para cozinhar, lavar roupa e louça, tomar banho, etc. Um trabalho bastante árduo, pesado, e normalmente quem o fazia eram as mulheres e crianças. Porém, o fato de a samaritana fazer a Jesus o pedido abre a oportunidade para ele avançar e aprofundar a conversa. É quando Jesus para de falar em água e começa a falar no pecado da mulher e do passado dela, mandando-a buscar o marido.
Ela responde que não tem marido e Jesus confirma: você teve 5 maridos e agora vive com um homem que não é seu marido. Isso faz a samaritana perceber Jesus como um profeta. Naquele tempo, divorciar-se não era bem visto para a mulher, muito mais várias vezes. E viver com um homem sem ser casada fazia da mulher uma pecadora pública, uma espécie de pária na sociedade. O próprio fato de buscar a água na hora mais quente do dia, sozinha e não num grupo de mulheres como seria comum, devia estar refletindo essa situação. Ela fazia assim porque a comunidade a isolara, dada a natureza do seu pecado. Contudo, Jesus não fala mais sobre o pecado que apontara, e a mulher procura mudar a conversa para o debate entre judeus e samaritanos sobre adorar em Jerusalém ou no Monte Garizim. É quando Jesus lhe responde que a hora chegou em que nem no monte, nem em Jerusalém o Pai seria adorado, mas em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então a mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar, e então vamos conhecer todas as coisas. Jesus lhe afirmou: sou eu que estou falando contigo. Ou seja, Jerusalém ou Garizim já não serão importantes, porque haverá uma nova forma de adorar. Com isso, a samaritana percebe que Jesus fala do tempo em que virá o Messias, no qual os samaritanos também acreditavam e a quem também esperavam. Observamos que Jesus diz: eu sou, o nome de Deus, o nome que Deus disse a Moisés ser o seu. Jesus é o Senhor em pessoa. Na sequência, chegam os discípulos e ficam atônitos de ele estar falando com aquela mulher samaritana, mas se calam. Está no versículo 27. Eles estavam acostumados a ver Jesus falar com mulheres em diferentes ocasiões. Por que teriam estranhado? Acontece que Jesus falava com uma mulher samaritana e à beira de um poço, lugar de encontros, que levava a futuras núpcias. É como se Jesus estivesse procurando uma esposa. Porém, eles sabiam que Jesus era celibatário. Por isso, tudo lhes parece muito estranho. Passando ao verso 28, vemos que a samaritana pega o seu balde e vai para o povoado, onde conta tudo o que acontecera junto ao poço, e as pessoas a seguem em retorno ao lugar. Enquanto isso, os discípulos apresentam a comida que haviam comprado a Jesus, e ele lhes diz outra coisa estranha. Ele tem uma comida que eles não conhecem. Devem ter pensado que outra pessoa lhe trouxera essa comida. Porém, Jesus esclarece que sua comida é fazer a vontade do Pai que o enviou e realizar a sua missão. E compara a situação com a colheita, afirmando que os discípulos trabalham agora sobre o que outros já haviam trabalhado, outros ceifadores. Ele quer que entendam que fala da colheita, da pesca de almas. Os campos já estão dourados, ele afirma. Como os campos de trigo ficam dourados quando estão prontos para a colheita. Do trigo se faz pão que alimenta. Jesus fala de uma comida que alimenta para a vida eterna. Uma imagem da Eucaristia que ele vai instituir depois, na última ceia. Logo a seguir, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus vai fazer o famoso sermão do pão da vida. Os discípulos veem ali um povo meio pagão, meio judeu, pessoas impuras, por cujo território tiveram que passar. Jesus vê ali almas a serem salvas, um campo de almas prontas para serem colhidas. As sementes haviam sido plantadas por Moisés e outros israelitas anteriores, pois os samaritanos acreditavam em parte das Escrituras, na parte que era a lei de Moisés, e também na vinda futura do Messias, mas ainda não tinham a verdade por completo. Acreditavam que essa lhes seria revelada pelo Messias. Jesus quer lhes dar a verdadeira bebida e a verdadeira comida, da vida eterna. E João conta como eles se converteram. Muitos abraçaram a fé, por causa da palavra da mulher que testemunhou. Pediram a Jesus, em seguida, que ficasse com eles, e ele ficou. E aí muitos mais creram, pelas próprias palavras que ouviram diretamente do Senhor. Temos, nesta passagem, a imagem de Jesus como o Messias, Salvador do mundo e também como o noivo.
Por isso João ressaltou o encontro de Jesus com a mulher junto ao poço. Todavia, Jesus não é um noivo comum, mas um noivo divino, que veio ao mundo para desposar a humanidade, por meio da aliança no seu sangue. Os judeus tinham a tradição de que Javé era o seu esposo divino, e eles o povo escolhido, a esposa. A relação deles com Deus era íntima e sacrificial, permanente como um casamento. E acreditavam que um dia Deus viria fazer uma nova aliança com seu povo, que fora infiel. Jesus é Deus, que veio como Salvador do povo e de toda a humanidade. Para Santo Agostinho, a mulher samaritana é uma imagem da igreja, pois, sendo meio judia, meio pagã, representa a humanidade inteira, tanto israelitas como gentios. O Messias era esperado para salvá-los dos seus pecados, da quebra das alianças, do passado, do adultério espiritual, dos falsos deuses de outros povos. Jesus oferece a água viva à samaritana. O livro de Números, capítulo 19, prevê o ritual de purificação e o descreve como água viva. Interessante que, segundo a tradição judaica, as noivas usavam uma água no seu banho nupcial que chamavam de água viva, uma imersão na água de que emergiam preparadas para o casamento. Ao oferecer água viva à samaritana, Jesus a está convidando para ser uma noiva espiritual dele, o Messias, que veio em pessoa. Com efeito, Jesus derramará essa água sobrenatural, viva, de diferentes formas. Na cruz, ele é transpassado e do coração aberto flui água e sangue, como narra São João. E o mesmo evangelista refere, no capítulo 7, outra água viva, o Espírito que Jesus dará depois da ressurreição, quando sopra sobre os apóstolos ao lhes aparecer, dizendo: recebei o Espírito Santo. Depois o derrama sobre a igreja de um modo pleno em Pentecostes. Finalmente, cada pessoa individualmente recebe a água viva ao ser batizada. Pelo sacramento, que é a ação de Jesus ressuscitado e que está nos céus agindo através de sua igreja nesta terra, com a potência por ele dada à água e com o poder do Espírito Santo, somos lavados de nossos pecados. Somos completamente purificados nesse momento. Essas ideias estão presentes no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1617, em que está escrito: toda a vida cristã tem a marca do amor esponsal entre Cristo e a Igreja. Já o batismo, entrada no povo de Deus, é um mistério nupcial. É, por assim dizer, o banho de núpcias que precede o banquete das bodas, a Eucaristia. O matrimônio cristão, por sua vez, torna-se um sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo com a Igreja. Cada membro da Igreja se torna parte da noiva através das águas vivas do batismo. Os pecados da samaritana não impediram que Jesus a chamasse e lhe oferecesse a vida. Não eram impedimentos para o amor de Jesus. No entanto, eram um impedimento para que ela fosse capaz de amá-lo. Ela precisava primeiro arrepender-se e purificar-se, para que ele pudesse fazê-la parte do seu corpo místico. Ao afirmar que ele era um profeta, isso foi a porta que abriu o coração para receber o dom da salvação pela água viva que Jesus oferecia. Quando ele lhe revela que é o Messias, ela deixa sua jarra ali e volta para o seu povo, para levar a seus conterrâneos essa boa notícia, da água viva do Salvador. A Igreja nos exorta, com este texto e com o Salmo 94, também proclamado no terceiro final de semana da Quaresma, a ouvir Deus, que nos chama ao arrependimento. Jesus nos chama, em mais uma Quaresma, a não endurecer os corações como fez o povo hebreu no deserto. Lá foi posta em dúvida a capacidade do Senhor de saciar-lhes a sede. Aqui podemos duvidar que Ele tem o poder de nos purificar de todos os pecados, do mal que já tivermos feito, da falta de amor a Deus, duvidar que Ele tem o poder de nos salvar. Sejamos como a mulher samaritana, que não endureceu o coração, não pensou que já tinha cometido tantos adultérios que Deus não poderia amá-la e perdoá-la. Não importa o que tenhamos feito, Deus tem o poder de fazer jorrar água viva da rocha que é Jesus. Como Moisés fez,
pelo poder que Deus lhe deu, de tocar a rocha com a vara e fazer jorrar a água que saciou a sede dos israelitas no deserto. Jesus fez isso na Sexta-feira Santa. Quando seu coração foi traspassado, a água viva jorrou. Ele é a verdadeira rocha, que continua emanando a água viva no nosso batismo e nos purificando para nos tornarmos membros de sua noiva, a Igreja, e alcançarmos a meta, que é a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.